Shalom, shalom. Que a graça e a paz do Eterno Santo Israel seja com todos, né? Bom, estou começando já um pouco aqui dos tópicos ao qual quero compartilhar com os irmãos. Eu vou fazer uns tópicos relacionados com o reino de Deus e vou compartilhar um pouquinho, né, que a Escritura tem a dizer sobre isso, sobre o reino do Messias. Estamos aqui em Lucas, 17, e o título aqui já diz: A Chegada do Reino de Deus. Estou usando uma versão da Bíblia de King James. Eu não vou me perdurar muito nesse tema, porque eu vou fazer diversos vídeos, quem sabe até uma live sobre esse tema. Mas eu quero deixar, antes de tudo, algumas reflexões, tá ok? Eu não sou pastor, eu não sou nenhuma espécie de religioso com templo que ganha alguma coisa com esse trabalho. Eu só estou compartilhando um pouquinho que a palavra de Deus fala, né, tentando expor o que ela mesma expõe, sem interpretações pessoais. Então aqui, acerca do tema, que é o reino de Deus, aqui está falando certamente que Yeshua, ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus. Então Yeshua lhe explicou. Vamos parar por aqui um pouquinho, vamos tentar interpretar e analisar um ponto. Se o contexto é o reino de Deus, quando ele vai ser inserido, como ele vem, onde é, eu acho que ninguém mais qualificado que Yeshua para dar uma revelação clara para nós. Então aqui no versículo 20, certa vez Yeshua, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, lhe explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. O que Yeshua quis dizer com isso? Nós sabemos que existem interpretações que apontam um período milenial literal, onde o reino de Yeshua seria estabelecido na terra na sua segunda vinda. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a gente quer saber mais a respeito desse tema, nós temos que dialogar e questionar o texto, perguntando para ele: Yeshua, o seu reino vai vir de forma visível, com aparência, vai ser um reino milenar literal de 1000 anos? Olha o que ele fala: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ele aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Há quem diga, que esse texto não serve para falar sobre esse tema, porque no Apocalipse 20, nós iremos ver esse texto em outro momento, ele aplica uma suposta compreensão de um reino literal de 1000 anos. Porém, nenhum outro profeta pregou sobre isso diretamente. E uma diferença que destaca a forma da gente interpretar os livros apocalípticos é a seguinte, também muito interessante. Geralmente, simbologia, nós não interpretamos exatamente como se lê. É uma característica básica das simbologias proféticas, ou seja, elas não é exatamente compreendida de forma literal. Já a parte dos evangelhos, que é uma parte mais de revelação e uma parte direta, quando Yeshua é interrogado, ele diz, num texto literal, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios. Onde mais ele fala isso aqui para confirmar essa revelação? Em Mateus 24, no sermão escatológico, quando ele fala, se disseres que eu estou no deserto, não acrediteis, se disserem que eu estou em qualquer outro lugar, não acreditem, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, será o retorno do Filho do Homem. Isso tem que ocorrer para que todos possam ver. Aqui no 21 ele fala, nem haverá anúncios, ele aqui ou está lá, pois o reino de Deus já está entre vós, ou seja, período ali o reino de Deus já estava. Lembra de João Batista quando diz, arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus? Isso é uma prova cabal de que o reino dos céus já estava em vigor, mediante o evangelho que é, detalhe, do reino, mediante a Yeshua, ao qual 1000 vezes falou, meu reino não é desse mundo. Ele é representante legal do reino ao qual o Pai o ortogou. E é por isso, nós vamos ver em outra hora também,
que lá em 1 Coríntios 15 diz que convém que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então convém que ele reine até esse período. Nos Salmos, Davi revela, o salmista, que o Senhor, o Eterno, falou ao meu Senhor, Yeshua, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os seus inimigos por debaixo dos seus pés. Olha que interessante. Então convém que ele reine até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés, pois depois disso ele devolve o reino ao Pai. Isso também a gente vai ver em outros tópicos, lá em 1 Coríntios 15. É interessante que aqui ainda, em Lucas 17, no verso 22, ele fala: depois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão: ele aqui ou não está, não vades, tampouco sigais. Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor vai de uma extremidade do céu até a outra. Porém, antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. A pergunta: como que aconteceu no dia de Noé? Aqui, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, a gente entende que há um período de colheita e de semeadura, no mesmo sentido que você planta o evangelho do reino e colhe no final da era, não é isso? Não é assim que está a parábola do semeador? O trigo é plantado pelo pai, o joio é plantado pelo maligno, no final da era os ceifeiros juntam, separam um do outro e juntam o trigo, pois eles estão recolhendo, compreende? Então, assim como foi de Noé, houve uma pregação, foi rejeitada, a família de Noé aceitou, e de uma hora para outra veio o dilúvio e levou a todos. Assim vai ser também na vinda dele, todo olho verá, vai ser o dia do grande juízo. E aquele que não estiver de prontidão, aquele que não estiver pronto para esse dia, compreende? Perecerá, sofrerá as consequências do lago de fogo. Já os remidos, todos que foram escritos no livro da vida, despertarão para o reino eterno, como diz Daniel, no capítulo 7. Eu vou parar esse vídeo por aqui com a seguinte reflexão: se Yeshua, que é o nosso representante legal, o nosso Messias, dá uma afirmação que não vem o reino de Deus com visível aparência, quem sou eu para discordar de Yeshua? Com qual critério eu tenho condições de discordar da afirmação direta de Yeshua? E ele, por vezes, fala que assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra o Ocidente, será a vinda do Filho do Homem, será como um ladrão, no momento em que as pessoas não estão esperando. Então a gente tem que tomar cuidado para que não seja pego de surpresa. E vários anúncios forem feitos sobre o reino de Yeshua, em todos ele diz para não acreditar, não crer, não vai até lá. E revela como ele vem. Yeshua, para a honra e glória do Senhor, já está reinando no coração da igreja. Participe do reino de Yeshua. Que a graça e a paz do eterno Santo de Israel seja com você e família. Farei outros vídeos compartilhando sobre esse tema, revelando a minha humilde opinião sobre a chegada do reino de Deus. Shalom, shalom.